Por muitas vezes eu já reforcei aqui no canal que Ben 10 é um universo muito vasto e cheio de riquezas, tanto em conhecimento em diferentes áreas como física, biológica e etc, quanto em curiosidades, referências e inspirações ao longo da sua história. E nesse vídeo falaremos especificamente de mais referências feitas por essa série. Só que diferente do que eu já fiz aqui no canal até agora, que foram referências feitas por Ben 10 a outras franquias de séries e desenhos, esse vídeo será focado em referências e inspirações a figuras históricas aqui do nosso mundo, feitas por essa série que é Ben 10. Mas, antes pro vídeo já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update vistos aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo! Bom, então vamos começar esse vídeo falando da série clássica Ben 10. No episódio 11 da primeira temporada, intitulado De um Probleminha, nesse episódio temos a apresentação dos Cavaleiros Eternos, que na série clássica são liderados pelo personagem Enoch. Uma coisa que é muito chamativa com relação a esse personagem e que dá destaque a ele é o fato dele sempre estar usando uma máscara para cobrir o seu rosto real. E ele faz uso dessa máscara durante todas as suas aparições ao longo da franquia Ben 10. E é bom ressaltar que a máscara dele é a mais diferente dos Cavaleiros Eternos, por possuir uma cor dourada, enquanto as máscaras dos Cavaleiros que servem ao Enoch possuem uma cor prateada. E esse detalhe de certa forma serve para indicar a superioridade que o Enoch tinha sobre os seus cavaleiros que serviam a ele, e também pela diferença da sua máscara, isso serve para indicar que ele é o líder do seu grupo. Pois a série de Supremacia Alienígena, em um flashback, descobrimos que a Ordem dos Cavaleiros Eternos está dividida, e eles possuem 4 líderes, e cada líder, junto dos cavaleiros que servem a eles, fazem uso de vestimentas diferentes. Os cavaleiros do personagem Driscoll fazem uso de uma armadura que cobre todo o corpo deles, aquela armadura que é vista no início da série de Força Alienígena, o mesmo tipo de armadura que os cavaleiros do Rei Patrick fazem uso. Porém, o Rei Patrick, diferente do Driscoll, ele faz uso de uma armadura dourada, como se ele fosse um rei. Já os cavaleiros do Sir George fazem uso de uma armadura mais intimidadora, digamos assim, com acesso a um escudo de energia vermelho, uma espada de energia vermelha, e os cavaleiros do Sir George fazendo uso dessa armadura são capazes de gerar qualquer tipo de arma apenas tocando na armadura deles. Além de que os cavaleiros do Sir George são mais equipados, digamos assim, possuindo até mesmo veículos que simulam cavalos. Eles seriam, digamos assim, a elite dos Cavaleiros Eternos, devido a essa armadura que eles possuem. E assim como esses casos que eu citei para vocês, os Cavaleiros do Enoch também fazem uso de uma armadura que cobre todo o corpo deles. Contudo, na parte da cabeça, eles cobrem a sua cabeça com uma espécie de tecido e usam máscaras com expressões, para que assim haja uma diferença dos cavaleiros do Enoch para os outros cavaleiros que servem os outros líderes. Mas focando agora no que é importante, os Cavaleiros Eternos de Ben 10 em geral têm uma forte semelhança com o exército católico de Jerusalém, onde cruzadas, que eram exércitos de religiões diferentes, batalhavam pelo domínio de territórios, que existiu até por volta do ano 1187, um momento da nossa história que ficou conhecido como o Cerco de Jerusalém, onde uma batalha que já havia durado muitos anos pelo controle da cidade de Jerusalém. E por volta desse ano, Saladino, junto do seu exército muçulmano, atacou Jerusalém. E por volta dos anos desse acontecimento na nossa história, um novo rei escolhido por Deus assumiu o trono de Jerusalém para liderar tanto o exército cristão quanto para proteger a cidade de Jerusalém. Foi o 4º rei de Jerusalém, conhecido na história como Rei Leproso, Baldwin IV. Baldwin, quando ele era criança, ele foi diagnosticado com lepra, uma doença que nos tempos antigos não tinha cura, e por isso esse título de Rei Leproso, sabe? E pelas condições do Baldwin, e para que o povo de Jerusalém não visse o que estava acontecendo com o corpo dele, com o avanço da doença que ele tinha, ele passou a sua vida toda fazendo uso de uma máscara prateada e cobrindo todo o seu corpo de vestes. E toda essa descrição que eu acabei de dar para vocês é muito semelhante ao personagem Enoch, e é até provável que o personagem Enoch tenha sido inspirado nele, no Baldwin IV, tanto pelo fato do Enoch fazer uso de uma máscara para cobrir o seu rosto, quanto por uma confirmação do Derek de White, em que ele nos confirmou que o Enoch não apareceu em Omniverse porque ele já estava morto. E o Derek deixa claro que isso não foi decidido por ele, mas sim pela equipe original de Ben 10. E aparentemente, quando o Derek revelou isso, ele não sabia que os fãs não tinham essa informação de que o Enoch já estava morto, pois como o Derek trabalhou na produção de Omniverse, ele tinha acesso a todas as informações e decisões da equipe original, ele muito provavelmente não tinha noção que os fãs ainda não sabiam dessa informação, que o Enoch já deveria estar morto antes da série de Supremacia Alienígena, e isso deveria ter sido dito na série de Supremacia.
Mas mesmo Derek confirmando a morte desse personagem, ele não revelou pelo que o Enoch morreu. Entretanto, se a gente teorizar um pouco baseado nos pontos que a gente tem, podemos ver muitas semelhanças com relação ao Enoch ao rei Baldwin IV. O primeiro ponto que a gente tem: existiam 4 líderes na Ordem dos Cavaleiros Eternos: o Sir George, o Driscoll, o Rei Patrick e o Enoch, o quarto líder, curiosamente, não é mesmo? Outro ponto é que o Dwayne McDuffie, que era a pessoa que fazia o enredo dos episódios da série de Força Alienista e Supremacia, era uma pessoa muito religiosa, e dá até para notar umas referências ao cristianismo na série de Força Alienista e Supremacia Alienígena. E assim como o Rei Baldwin IV, que morreu aos 24 anos de idade, o Enoch fora de cena pode ter morrido pela mesma doença, e a idade dele não foi revelada para não deixar tão explícito assim, sabe? E o terceiro ponto que liga muito esse personagem ao quarto rei de Jerusalém é que o Derek amava muito a série clássica e Ben 10. E todo Ben 10 Omniverse é baseado na série clássica. Até mesmo o Kraken, que só teve apenas uma aparição na série clássica, teve o seu destaque em Omniverse. E eu acredito fortemente que se o Derek pudesse colocar um dos vilões que mais se destacaram na série clássica, ou seja, o Enoch, ele não desperdiçaria essa chance. Tanto que no episódio que a Kai aparece pela primeira vez depois de muito tempo, vemos os cavaleiros que serviam o Enoch na série clássica aparecendo nesse episódio. Contudo, o Enoch nem sequer seu personagem faz uma aparição em Omniverse para dizer que ele está vivo. Então Derek, tendo acesso a essa informação de que o Enoch morreu, deixou isso mais explícito em Omniverse, não colocando esse personagem para participar. Deixando claro aqui para vocês que tudo isso é apenas suposição minha, baseada em todos esses pontos que a própria série de Ben 10 dá para a gente, e também essa informação de que o Enoch já está morto depois que a série clássica acabou, podendo o personagem Enoch ser inspirado nessa figura histórica, o quarto rei de Jerusalém, Baldwin, conhecido na história como o Rei Leproso. Dando seguimento a esse vídeo, no episódio 36 da terceira temporada de Ben 10, intitulado de Monstro Climático, nesse episódio Vomax leva o Ben e a Gwen para um festival de músicas, pois a banda favorita dele iria se apresentar nesse festival. E durante todo episódio, Vomax sempre carrega consigo um disco de vinil com a foto da sua banda favorita, Shang Carpeting. E eles, depois desse episódio, são mencionados mais 3 vezes ao longo da franquia Ben 10. Em um curto especial da série clássica de Ben 10, vemos o Ben e a Gwen, até que bem incomodados pelo Vomax, colocar mais uma vez a música da banda favorita dele. Oh ho ho, Shag Carpet, इनके गाने बड़े ही निराले हैं. Na série de Força Alienista, no episódio em que a Verdana faz a sua primeira aparição, ela demonstra gostar muito dessa banda, por eles serem a banda favorita do Vomax. E ela até mesmo faz um elogio a essa banda, dizendo que eles, para ela, seriam únicos, digamos assim. Shag Carpeting eram os favoritos do Max, porque as criaturas mais atrasadas fazem a melhor música. Nunca mais reclame da minha tia Joyce na vida. E na série de Omniverse, quando é mostrado o quarto do Ben, vemos que ele possui um pôster dessa banda na parede do seu quarto. Bom, novamente focando no que é importante. O vocalista da banda que se apresenta nesse episódio, ele está fazendo uso de um terno azul, tanto na foto do disco do Vomax, quanto no pôster da parede do Ben. É possível ver ele vestindo esse terno azul. E esse terno azul usado pelo vocalista dessa banda é uma referência à banda Beatles, no lançamento do 8º álbum deles de 1967, chamado de Sgt. Banda Pepper's Lonely Hearts Club, um dos trabalhos considerados mais lendários do grupo Beatles. E é até uma referência bem oculta, sabe? Diga-se de passagem, por eles só serem mencionados e fazer essa única aparição na série clássica. Você sabe que esperei o verão todo pra ver o Shag Carpet. Esses malucos fazem o cipó selvagem parecer normal. Ainda na terceira temporada da série clássica, no episódio 38 intitulado de O Retorno, temos a volta do vilão Skek, que nesse episódio é revivido por um dos seus subordinados, o Dr. Victor. A referência que acontece nesse episódio é logo no início, quando o Vomax leva Gwen e o Ben para conhecerem a NASA. E lá um velho amigo do Vomax que trabalha na NASA recebe eles. E esse personagem revela para Gwen e o Ben que o Vomax deveria ter participado da missão Apollo 11 de 1969, ao lado de Neil Armstrong e os astronautas que participaram dessa missão. E pelo Vomax ter um ótimo desempenho em todo o seu treinamento de astronauta, era ele quem deveria ser o primeiro homem a pisar na Lua.
E os quadros que estão na parede do corredor da NASA, onde o Ben Yagué e o Vomax estavam, são quadros inspirados nas fotos reais da missão Apollo 11. E tem até um quadro específico nesse corredor que mostra o Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, os astronautas que foram para a Lua na missão Apollo 11. E isso é simplesmente incrível, galera, sabe? O assunto do amigo do Vomax é sobre o primeiro homem a pisar na Lua, e logo ao fundo tem representações disso que ele está falando, sobre a missão Apollo 11, e um quadro do primeiro homem a pisar na Lua, junto dos outros astronautas. Realmente eu achei isso muito genial. Eu tive que dar o seu passeio pro Armstrong. Pro Armstrong? Tá falando do Neil Armstrong do Apollo 11? Vovô, o senhor devia ter sido o primeiro homem na Lua. Agora indo para a série de Força Alienista, que é uma série até que bem cheia disso, referências e inspirações a figuras históricas, mas não somente a isso, como também a referências e inspirações a figuras bíblicas, pois como eu disse anteriormente para vocês, o Dwayne McDuff era uma pessoa muito religiosa, e essa série tá cheia de referências bíblicas. Então vamos começar falando das referências bíblicas, e logo em seguida as referências e inspirações a figuras históricas, beleza? Uma das referências mais famosas ao cristianismo em Ben 10 é no episódio Guerras de Mundo, onde o Azimuth se refere ao B como ele sendo Noé e o Omnitrix a Arca. O Omnitrix é a Arca de Noé, e você é o Noé. Não vou permitir que participe da batalha final. No episódio O Segredo do Cromático, vemos que o Cromático é totalmente inspirado em Jesus Cristo. Ele morreu na destruição de Petrópia, ressuscitou de dentro do Ben e salvou a espécie dos Petrosapiens. E ele é tão inspirado em Jesus Cristo que nos destroços do planeta de Petrópia, o Tetrax viu que o Sugilite há muito tempo vinha protegendo seu planeta. E a pose que ele faz para recriar Petrópia é muito semelhante a uma cruz. E aproveitando que a gente falou do Tetrax, vemos que ele faz muita referência ao Judas, que foi um dos seguidores de Jesus que traiu ele. E no filme O Segredo do Omnitrix isso fica mais visível, quando o Tetrax admite que ele, em troca de dinheiro, traiu seu povo e o Sugilite, roubando o cristal que estava na cabeça dele e entregando para o Vilgax. Então, quando eu soube que ele estava atrás do Omnitrix, jurei que nunca deixaria outra arma poderosa cair nas garras dele outra vez. Tem até uma teoria criada pelos fãs de que o Tetrax, depois que Petrópia foi reconstruída, ele pode ter sido morto ou aprisionado no seu planeta, já que ele, depois daquele episódio, nunca mais apareceu na série. Então pode ser que com esse episódio de Dwayne McDuff apenas reforçou mais ainda a referência que o Tetrax faz ao Judas da Bíblia. Bom, e assim como tem um personagem inspirado em Jesus Cristo, também tem um que é inspirado no Lúcifer, que é o personagem Michael Mordstar, ou como ele é conhecido pelo seu nome de vilão, Estrela Sombria. O sobrenome dele traduzido em português fica Estrela do Amanhã, e na Bíblia em Isaías 14, versículo 12, o nome Estrela do Amanhã era o nome que o Lúcifer tinha quando ele estava no reino de Deus. E assim como esse versículo, o Michael na sua primeira aparição, ele mostra isso quando ele absorve o poder da Gwen, ele ser reluzente igual uma estrela e bonito como Lúcifer era, já que ele era um dos anjos mais poderosos e lindos do reino de Deus. E um dos poderes que o Lúcifer possui é a da persuasão sexual, que fica nítido no Michael no episódio em que ele aparece também, enganando muitas garotas através da sua beleza, apenas para tirar aquilo que é mais valioso delas, a energia vital. No episódio intitulado Simples da série de Força Alienista, além de todo esse episódio explicar como a guerra funciona, ele também levantou a discussão religiosa, que é sobre a estátua de Zavin, que é dito nesse episódio como um sábio que liderava o povo vermelho e o povo azul. E eles estavam causando toda aquela guerra para decidir qual era a cor do sábio deles, pois como a estátua não mostrava isso, meio que ficou essa discussão entre os dois exércitos, fazendo uma referência a uma discussão religiosa sobre como realmente seria a aparência de Jesus Cristo, pois em várias pinturas ele é representado como um homem branco, de cabelos lisos e olhos azuis. Porém, com o avanço da tecnologia, hoje em dia fica mostrado que isso não seria possível, dadas as condições do tempo que Jesus vivia, e ele provavelmente teria pele morena e cabelos crespos enrolados, muito diferente do que as pinturas representam. Meio que o episódio fez alusão a essa discussão religiosa que ainda predomina um pouco entre as religiões. Bom, agora que tratamos das referências e inspirações bíblicas, vamos falar das referências e inspirações a figuras históricas, começando pelo personagem Professor Paradoxo. Pois esse primeiro design do Professor Paradoxo tem uma grande semelhança com Oppenheimer, conhecido na história como o pai da bomba atômica, e ambos até que têm histórias bem parecidas.
Ambos são físicos importantes e que foram convocados pelo governo para um projeto muito importante. Eu não sei vocês, mas o design do Professor Paradox é até muito parecido com Oppenheimer, já que acredito que muita gente passou a conhecer o Oppenheimer depois do filme que lançou em 2023, não é mesmo? Mas na cultura americana, ele já cresce tendo noção das figuras mais importantes da América. Então não seria nenhuma surpresa se eles confirmassem que o Professor Paradoxo teve o seu design inspirado na aparência do Oppenheimer. Mas é bom deixar claro que o Dwayne McDuffie confirmou que o Professor Paradox é uma homenagem ao Doutor da série Dr. Who, mas que o personagem em si, todo o design e tudo mais, não foi baseado na série, podendo existir essa ligação do Professor Paradoxo e o Oppenheimer. Bom, mas sem dúvidas a referência mais forte que essa série aborda é com relação a todo o arco dos Soberanos, que é uma referência ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com aquilo lá do bigodinho. Mas falando dos Soberanos em si, eles se consideravam a raça mais perfeita do universo, e todas as outras espécies para eles eram impuras. E por isso eles queriam dominar todo o universo e extinguir espécies alienígenas que eram contra eles, coisa que chegou a acontecer na própria série. O Omnitrix é a última esperança das espécies extintas pelos Soberanos. E eles se achavam tão perfeitos, ao ponto apenas deles se relacionarem apenas entre si, para, digamos assim, preservar a pureza do DNA deles. Só que isso ao mesmo tempo estava levando eles à extinção. E a solução deles foi criar outros membros da espécie deles, híbridos com o DNA deles. E eles, durante todo o arco deles, têm um regime até que bem ditador e terrorista, sabe? Pois mesmo os Soberanos estando enfraquecidos em número, eles ainda eram poderosos o suficiente para dominarem todo o universo. E eles simplesmente invadiam qualquer planeta que eles queriam, destruíam o planeta, e os sobreviventes eram transformados em DNA Aliens apenas para servir os Soberanos. E os DNA Aliens ainda corriam o risco de serem humilhados, caso eles não ficassem no seu devido lugar, digamos assim. O que de certa forma acaba referenciando muito a Segunda Guerra Mundial. Bom, enfim, é um arco bem sombrio, focado nessa mensagem, em representar o Exército Vermelho da Segunda Guerra Mundial. E muita gente que revê Ben 10 acaba percebendo todos esses detalhes que faz alusão a esse momento da nossa história. E até por isso que faz sentido o Professor Paradoxo ser inspirado no Oppenheimer, já que ele foi o responsável por dar fim à Segunda Guerra Mundial, criando a bomba atômica, pois a presença do Professor Paradoxo foi muito importante para o fim da Guerra Soberana. Eu não admito que uma criatura tão imunda fique mais um instante em minha presença. E eles, de algum jeito, transformam humanos nesses bichos feios. Não há nada a fazer. A metade humana deles os torna repulsivos. Como pôde fazer isso? Não compreendo. Eu salvei você. Você nos tornou impuros. Só nos resta uma alternativa para salvar nossa honra. E a última referência e inspiração histórica que podemos encontrar nessa série é num comercial da série de Força Alienígena, onde o Ben acaba se transformando em um alienígena chamado Antigrave Tesla, que é uma clara referência ao inventor Nikola Tesla. E aliás, canonicamente o Ben pode se transformar nesse alienígena na série original, já que os alienígenas que aparecem nos comerciais podem ser levados como canon até que alguém da produção diga o contrário. E realmente é até uma referência bem maneira, sabe? Criar um alienígena para referenciar o Nikola Tesla. Bom, saindo da série de Força Alienígena indo agora para Supremacia, nessa série podemos encontrar duas referências e inspirações a figuras históricas, uma cristã e uma científica. Vamos começar falando da mais óbvia, digamos assim, que é o conceito dos Supremos que é abordado nessa série. Toda essa série, por meio do Super Omnitrix, aborda a teoria do evolucionismo desenvolvida por Charles Darwin no século XIX. Essa teoria propõe que todas as formas de vida da Terra possuem um ancestral em comum, e que as espécies mudam gradualmente ao longo das gerações, por meio de um processo chamado seleção natural. Ela atua como um mecanismo de filtragem, onde os organismos mais bem adaptados ao ambiente têm maior sucesso reprodutivo, e consequentemente as suas características favoráveis se acumulam nas populações, levando ao surgimento de novas espécies. Em resumo, essa teoria explica a diversidade e a mudança das espécies ao longo do tempo, por meio da seleção natural. E no episódio Sacrifício Supremo, quando o Normossauro Supremo adquire sapiência, ele até menciona uma coisa que ele passou no pior cenário possível. Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado.
Por toda essa teoria do evolucionismo é abordada pelo conceito de pior cenário possível que o Super Omnitrix possui, onde ele coloca as formas alienígenas do Ben para encararem um processo de evolução de milhões de anos em um cenário onde tudo é desfavorável para ele, fazendo os alienígenas do Ben adquirirem uma forma única, intitulada de forma suprema, por ser uma forma evoluída e mais adaptada ao cenário que o Ben vive atualmente. Sendo todo esse conceito dos Supremos a parte mais amada pelos fãs de Ben 10, pois os fãs ficam muito curiosos para saber como seriam outros aliens supremos e suas novas aparências e habilidades, por meio dessa teoria do evolucionismo que essa série aborda, sendo uma referência bem incrível ter essa parte de evolução em Ben 10. Não só posso me transformar em tudo que você pode, mas também consigo evoluir a criatura para a forma mais poderosa. Agora falando da referência cristã, nessa série é nos apresentado o personagem Sir Jorge, que foi inspirado na lenda do guerreiro santo São Jorge. A história diz que São Jorge nasceu por volta do ano 280 d.C. e ao longo da sua vida, ele passou servindo o exército romano. Entretanto, ele foi executado no ano 303 d.C. por ele ter se recusado a perseguir cristãos, por ele também se dizer ser um. Mas a fama dele começou a ficar mais forte por volta do ano 1096, onde as primeiras cruzadas se iniciaram de soldados cristãos que rumaram a Jerusalém, com o intuito de conquistar a chamada Terra Santa. E devido a esse ato de São Jorge, ele por volta desse tempo passou a ser visto como um protetor dos cristãos, como se ele tivesse aparecido no céu para acompanhar o exército cristão nas suas vitórias. Bom, mas como sabemos bem, São Jorge, que é uma das figuras santas do catolicismo, é muito conhecido por aquela famosa pintura dele matando um dragão. E isso foi mostrado na série de Supremacia Alienígena com o personagem de Ben 10. E essa lenda do São Jorge passou a ser conhecida por volta do ano 1290, que foi escrito num livro conhecido como Lenda Dourada. Num dos capítulos desse livro, é dito que antigamente existia uma cidade que sofria com um dragão que queimava casas e contaminava a água da cidade. E para os moradores dessa pequena cidade acalmarem a criatura, eles faziam sacrifícios de jovens virgens para o dragão. Foi então que quando chegou a vez da filha do rei, São Jorge teria aparecido montado em seu cavalo e teria confrontado a criatura, lutando contra ela e cortando a sua cabeça. E após esse episódio ter acontecido, todos os moradores da cidade se converteram ao cristianismo. Algo que é muito referente a Ben 10, pois como sabemos bem, o Sir Jorge de Ben 10 fundou a Ordem dos Cavaleiros Eternos, e pode ter sido depois que ele arrancou o coração do Diagon, ele possa ter fundado os Cavaleiros Eternos, para proteger a Terra da existência de alienígenas, pois o Diagon era alienígena, e os Cavaleiros Eternos têm isso de perseguir alienígenas, aprisionar ou até mesmo matar eles. Então, como vocês podem ver, o personagem Sir Jorge foi totalmente inspirado na lenda do Guerreiro Santo. Sendo esses dois pontos da série de Supremacia Alienígena os mais importantes quando falamos de referências e inspirações a figuras históricas. E bom, agora para finalizarmos com esse vídeo, vamos falar da série de Ben 10 Omniverse. No episódio Um Lobisomem Americano em Londres, temos a volta da personagem Kai para a franquia Ben 10, que desde a série clássica não aparecia. Nesse episódio, Ben e o Hulk são chamados para Londres, Inglaterra, devido que o pai dela foi raptado pelos Cavaleiros Eternos para ajudar eles a encontrar a espada Excalibur, que pertencia ao Rei Arthur. Rei Arthur, que aqui no nosso mundo é considerado um lendário líder britânico, que de acordo com as histórias medievais e romances de cavalarias, ele liderou a defesa atual da Grã-Bretanha contra os invasores saxões no final do século V e início do século VI. E ele empunhava uma espada chamada Excalibur, uma espada considerada lendária, pois como dito nesse episódio de Ben 10, quem empunha ela se torna invencível. E tem até algumas histórias aqui no nosso mundo que falam que essa espada possuía poderes mágicos, dava sabedoria para quem empunhava ela, e somente aqueles que fossem dignos e escolhidos pela espada poderiam tirar ela da rocha que ela foi fincada. Todo esse episódio de Ben 10 é focado nisso, em falar de quem foi Rei Arthur e mostrar nesse episódio a espada Excalibur do universo Ben 10. No episódio Encantada, com certeza, que é o episódio em que o Fogo Fato passa pela sua fase de desabrochamento, nesse episódio Ben acaba se aliando a Encantriz, pois esse episódio o Zscair estava tramando alguma coisa e ele havia pego a runa alfa da Encantriz. E como ele era um inimigo em comum tanto para o Ben quanto para a Encantriz, eles acabaram se aliando nesse episódio. E quando eles invadiram o castelo dos Zscair, acontece uma referência ao filme O Iluminado, que é a cena de duas gêmeas ectonoritas no meio de um corredor. Uma referência até que bem clássica lá nos Estados Unidos. Várias séries, filmes e desenhos fazem referência a essa cena do filme.
E a ponto de curiosidade, essas gêmeas ectonoritas são confirmadamente sobrinhas dos Skare. O que é até bem engraçado parando pra pensar, sabe? Os Skare são um ser mais evoluído, assustador e tem um grande comando lá no sistema Eno, tem uma família, sabe? E essas duas garotinhas estarem lá no castelo dele. O nome delas são Zissar e Zeoise, nomes até parecidos com o nome dos Skare, não é mesmo? Já no último episódio da série de Omniverse, uma figura muito importante da história dos Estados Unidos marca presença nesse episódio, o primeiro presidente dos Estados Unidos. E ele apareceu nesse episódio porque o Ben e o Hulk acabaram voltando no tempo por volta do ano 1700. E lá George Washington teve todo aquele seu destaque, dele enfrentando Vilgax, conhecendo o Ben e o Hulk, e o Ben dá até um leve spoiler para ele de que ele irá se tornar presidente dos Estados Unidos. Nome de plombiers para encanadores, senhor presidente. Presidente? Mas essa não é a única vez que George Washington aparece na franquia Ben 10. Desde a série clássica a gente consegue ver o rosto dele no Monte Rushmore. E além desse destaque que o George Washington tem nesse episódio, ele agradece ao Benjamin Franklin pelos seus experimentos com a eletricidade, sabe? Aquele famoso experimento da pipa, uma chave e um relâmpago. E curiosamente existe uma animação oficial do Benjamin Franklin usando o Omnitrix e tendo as suas próprias versões alienígenas. Então, devido a essa menção do George Washington, podemos considerar o Benjamin Franklin como uma das figuras históricas que também apareceu de certa forma em Ben 10. Mas bom, agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de todo esse vídeo focado nessas figuras históricas e inspirações feitas por essa série que é Ben 10? Realmente foi um tema muito interessante de se abordar, porque Ben 10, nas suas 3 primeiras séries, aborda muito o contexto histórico. E em relação à parte do paradoxo, foi a coisa que eu achei mais interessante de fazer aqui para vocês, pois como tem todo aquele contexto lá da Guerra dos Soberanos, representar a Segunda Guerra Mundial, e o paradoxo faz a sua aparição em meio àquele momento, realmente foi algo muito interessante, sabe? Comparar ele com o Oppenheim. E é até inegável que eles são muito parecidos, tanto o Oppenheim na vida real, quanto o Professor Paradoxo. E devemos lembrar que ele é uma homenagem a Dr. War, mas o personagem em si não é baseado na série. Então pode existir essa possibilidade, sabe, do Oppenheim e o Professor Paradoxo. Mas tudo isso é apenas teoria. Todos os outros pontos que eu abordei aqui para vocês, realmente teve que ter muita pesquisa e muita concentração para falar de cada um dos pontos, sabe? Pois como se trata de história, sempre é bem difícil achar informações para entender melhor, pois são informações muito difíceis de se achar. Mas enfim, deixem suas opiniões aí nos comentários, porque eu tô muito curioso para saber o lado de vocês, do que vocês acharam de todo esse vídeo e se vocês têm algo a agregar a esse vídeo. Se faltou mais alguma referência histórica, inspiração, que eu acabei não mencionando nesse vídeo aqui. Enfim, deixem suas opiniões aí, porque eu tô muito curioso agora para saber o lado de vocês. Mas enfim, galera, chegamos ao fim mais vídeo com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like, se você é novo, está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de vídeos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.